Capítulo 8. Manancial ou cisterna? Não há nada que diga a verdade a nosso respeito como cristãos, tanto quanto nossa vida de oração. Martin Lloyd-Jones. Tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão. Aprendi desde criança a importância de cultivar um tempo devocional com Deus. Tanto por preceitos como pelo exemplo de meus pais, eu soube que devemos cultivar esse momento diário de busca, a sós com o Senhor. Quero falar nesse capítulo acerca de outro elemento essencial ao relacionamento com Deus, que também abrange o nosso envolvimento com as Escrituras Sagradas que abordei anteriormente. Trata-se da busca diária. Trata-se de algo óbvio e ao mesmo tempo ignorado ou, no mínimo, negligenciado. Comecemos pela palavra profética liberada por Jeremias. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Nos dias em que Deus liberou essa palavra por meio do profeta Jeremias, não havia água encanada, e o povo dependia dos mananciais para sua sobrevivência. Contudo, tanto pela falta de mananciais, que não eram encontrados em qualquer lugar, como pelo comodismo de não precisarem buscar água todos os dias, as pessoas passaram a usar cisternas. A cisterna era um reservatório de águas da chuva, e era muito prática, uma vez que, pelo fato de armazenar água, ela evitava o esforço da caminhada diária em busca de uma fonte. Temos muitos exemplos bíblicos de pessoas indo a poços ou fontes, às vezes bem distantes, para buscar água. Entre esses episódios descritos na Bíblia, podemos destacar o encontro de Jacó com Raquel, Gênesis 29, 1 a 10, e o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto à fonte de Jacó, João capítulo 4, versículos 5 a 14. Essa era uma realidade comum a todos os povos da antiguidade, razão pela qual Deus escolheu justamente essa figura para ilustrar a verdade espiritual que o seu povo tanto necessitava ouvir e entender. Qualquer um sabe que há uma diferença na qualidade da água proveniente de uma fonte e a que foi tirada de uma cisterna. Mas o enfoque dado por Deus nesse texto não é a qualidade da água, e sim o fato de que, espiritualmente falando, no paralelo estabelecido por Deus, as cisternas não funcionam. O Senhor chamou de rotas as cisternas que o povo vinha cavando, enfatizando que elas não podiam armazenar água. Estamos falando da diferença entre beber da fonte ou do reservatório. Portanto, nessa comparação que o Senhor fez, a conclusão é uma só. Quem bebe da fonte tem a água, ao passo que quem tenta fazer uso do reservatório acaba ficando sem ela. Muitos de nós achamos que é possível driblar o princípio da busca diária e tentamos encher nossos reservatórios nos cultos semanais. Há pessoas que durante toda a semana não oram, não adoram, tampouco leem a Bíblia, mas acham que frequentar um culto é suficiente para mantê-las abastecidas. Foi exatamente sobre isso que o Senhor falou por intermédio do profeta Jeremias. Por que preferimos encher as nossas cisternas em vez de irmos diretamente à fonte? Talvez seja por mero comodismo, mas o fato é que temos falhado numa área vital do nosso relacionamento com o Pai Celestial. Ninguém sobrevive de estoques em sua vida espiritual. Não existe uma espécie de crente camelo, que enche o tanque e suporta 40 dias de caminhada no deserto. Entretanto, muitos de nós agimos como se isso fizesse parte da nossa realidade. Erramos em não buscar a renovação diária em Deus. Como declarou Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, se há algo que desagrada a Deus, é a estagnação. Creio que essa é uma área importantíssima a ser consertada em nossa vida. Não há nada que nos leve a ficar mais próximo de Deus do que o nosso relacionamento diário. Essa ideia de beber da fonte é usada por Deus em toda a Bíblia. Creio que isso serve para cultivar em nós uma mentalidade correta com relação ao nosso relacionamento com Ele. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Replicou-lhe Jesus: todo o que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der
se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 10, versículo 13 e versículo 14. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, versículo 17. A fonte não somente retrata o nosso relacionamento diário com Deus, a nossa busca contínua, mas também exprime a ideia de que não é necessário estocarmos ou armazenarmos água e que podemos dar preferência à água fresca. Decida hoje mesmo a investir em seu relacionamento diário com o Senhor e a fazer disso a sua fonte de águas vivas. Não se deixe levar pelo desejo de cavar para você mesmo uma cisterna rota que não retém as águas. Chegar ao ponto crucial de buscar ao Senhor, onde nada mais importe, envolve tanto a intensidade como a frequência. Não pode haver em nosso relacionamento com Deus somente um desses elementos. Tem gente tentando viver a intensidade da busca sem a frequência. E tem gente tentando viver a frequência sem a intensidade. Se não combinarmos essas duas características em nossa busca, ela se tornará incompleta e não cumprirá o seu propósito. Quando o Novo Testamento retrata a maneira pela qual a igreja reagiu à visitação do Espírito Santo em seus dias, ele destaca o aspecto da relação diária com o Senhor. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos capítulo 5, versículo 42. É tempo de voltarmos a essa dimensão de vida cristã e ministerial, avivamento diário, a busca diária. Deus espera que o busquemos todos os dias. Isso me parece bem claro na oração modelo que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6,11. O Senhor Jesus ensinou que devemos nos colocar diante do nosso Pai Celestial e buscar a sua provisão diariamente. Ele destaca o pão de cada dia, ou, conforme uma outra versão bíblica, o pão cotidiano, e nos ensina a pedir que Deus nos dê esse pão hoje. Portanto, esse é um padrão de busca para cada dia de nossa vida. E quanto ao dia seguinte? Devemos voltar e buscar o Senhor a cada novo dia. Assim diz Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a depender de Deus para a nossa provisão, ele não quis dizer que deveríamos simplesmente ficar sentados e esperar. Ao contrário, percebemos que o caminho bíblico proposto é o de irmos ao Senhor em oração diariamente. E o próprio texto sagrado sugere que as respostas divinas às nossas orações são liberadas em cotas diárias. Há uma relação entre esse ensino do Senhor Jesus e o que acontece nos dias de Moisés com relação ao maná, o pão do céu. Vemos que depois que a nação de Israel deixou o Egito e saiu pelo deserto em direção a Canaã, eles se encontraram em grandes dificuldades para obter o seu próprio alimento, uma vez que em viagem não tinham tempo nem condições de plantar e colher. O resultado foi o envio da provisão divina e diária do maná. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda da minha lei ou não. Êxodo capítulo 16, versículo 4. A cada novo dia,
Os israelitas tinham que se levantar em busca do pão. Deus queria que fosse exatamente assim. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para o dia seguinte. Porém, deu bichos, e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um o quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. Êxodo capítulo 16, versículos 19 a 21. O que temos aqui não é apenas uma lição de dependência, mas inclui também os parâmetros divinos segundo os quais o povo deveria relacionar-se com o Senhor. Aparentemente, era isso que acontecia no Jardim do Éden, onde Deus visitava os seus filhos diariamente. Gênesis 3:8. Observe a desobediência deliberada e imediata dos israelitas. O Senhor claramente os advertiu de não estocar o maná para o dia seguinte. Ele prometeu uma nova porção a cada novo dia. Ainda assim, eles lhes desobedeceram e tentaram fazer reservas para o dia seguinte. Por quê? Para não terem que se preocupar em buscar o maná todo dia. Isso é comodismo. Eu, particularmente, prefiro fazer uma boa compra no supermercado a ter que ir todos os dias buscar a cota de alimento que só sirva para aquele dia. Mas só faço essa opção porque ela não me foi proibida por Deus. A verdade é que, semelhantemente ao erro que no futuro a nação de Israel haverá de cometer, trocando o manancial de águas vivas por cisternas rotas, vemos essa geração que saiu do Egito optando pelo caminho mais fácil e, com isso, falhando em algo fundamental. E o triste é que ainda hoje, como povo de Deus, estamos repetindo o mesmo erro. Dando continuidade à ideia de uma vida cristã que se vive dia após dia, repare que Jesus falou sobre uma atitude de renúncia que precisa estar presente na vida dos seus seguidores e que deve ser renovada a cada novo dia. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Através do profeta Isaías, Deus condenou a forma errada com que o povo jejuava e o buscava em seus dias. Apesar da motivação errada e dos tropeços cometidos na carnalidade deles, a Bíblia revela que pelo menos eles estavam fazendo corretamente uma coisa: a busca diária. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Isaías capítulo 58, versículos 2 e 3. A versão Almeida Revista e Corrigida optou nesse texto pela tradução cada dia. Portanto, mais uma vez, se evidencia que o plano de Deus para o nosso relacionamento com Ele envolve a busca diária. Temos, porém, uma inclinação de errarmos justamente aí. Basta observarmos o que ocorreu com os israelitas no deserto. Mesmo sendo advertidos de não colherem mais do que a porção diária do maná, alguns deles tentaram fazê-lo. Repito, a razão de agir assim foi puro comodismo, para que não tivesse de levantar cedo e ter o mesmo trabalho no dia seguinte, uma vez que, quando o sol se levantasse, o maná se derretia. A humanidade vive procurando atalhos para todas as coisas. Como diminuir o serviço e tornar tudo mais cômodo parece ser uma das áreas em que mais vemos progressos e avanços tecnológicos. A ideia é simplificar tudo o que for possível. As crianças de hoje só usam fraldas descartáveis. Temos o freezer, o micro-ondas, a embalagem longa-vida, o telefone celular e uma infinidade de outras coisas que foram inventadas em nome da praticidade. E não estou reclamando. Eu, como a maioria, gosto disso. O problema, no entanto, é que temos transferido essa ideia para o nosso relacionamento com Deus. E isso tem acontecido desde o início da humanidade. Os israelitas demonstraram que tinham esse mesmo tipo de pensamento ao achar que poderiam driblar a regra da busca diária. E nós também,
Milhares de anos depois, continuamos presos a essa mesma forma de pensamento. Não há como trabalhar com estoques no que diz respeito à presença de Deus. Devemos buscá-lo a cada novo dia. O que experimentamos dele num dia não elimina a necessidade de continuar a buscá-lo no dia seguinte. Como registrou o profeta Jeremias, falando da misericórdia do Senhor, elas renovam-se cada manhã. Lamentações capítulo 3, versículo 23. Não que ela tenha prazo de validade. As cotas do que Deus nos disponibiliza é que são liberadas diariamente para que sempre voltemos à fonte. É uma renovação diária não só das misericórdias divinas, mas do nosso ser interior. Paulo declarou aos Coríntios: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E essa renovação é automática? Não. Ela só é alcançada ao buscarmos o Senhor. Smith Wigglesworth declarou: o lugar da Santa Comunhão está aberto para todos nós. Há um lugar onde podemos ser renovados diariamente, recebendo novo poder. Tempo aos pés do Senhor. Muitas vezes tentamos agradar a Deus apenas com o nosso trabalho. Porém, é mais importante para Ele que nos assentemos aos seus pés para termos comunhão com Ele e crescer espiritualmente. O nosso serviço é importante, não se pode negar, mas estar com o Senhor, investindo tempo em sua presença, é muito mais importante. Além disso, depois de um tempo de comunhão com Ele, o nosso serviço torna-se muito mais eficaz. Observe um episódio bíblico que Deus fez questão de registrar para o nosso ensino. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo só uma. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Enquanto Marta corria com os afazeres domésticos, Maria estava aos pés do Senhor. Todos conhecemos essa história e o que o Senhor ensinou com base no ocorrido. Entretanto, parece-me que muitos de nós nada fazemos para evitar que a mesma situação continue se repetindo. Às vezes, só conseguimos pensar nos compromissos diários, na agenda cheia, em como fazer tudo o que nos aguarda. Preocupamos-nos com coisas que não merecem tanto a nossa atenção. Deixamos que o urgente tome o lugar do importante e acabamos invertendo as prioridades. Sei muito bem do que estou falando, não só pelo convívio com outras pessoas, mas por mim mesmo. Sou por natureza agitado e não gosto de ficar parado. Se eu deixar as coisas caminharem conforme o meu jeito natural de ser, eu não paro um instante. Sou mais parecido com Marta. No entanto, entendi que na vida com Deus as coisas são diferentes. Aprendi desde o início da minha caminhada com o Senhor que a chave de tudo é o tempo investido em nosso relacionamento com o Pai. Muito embora por temperamento eu seja uma pessoa mais parecida com Marta, por princípio bíblico tenho forçado meu comportamento a ajustar-se ao de Maria. É claro que às vezes tenho as minhas recaídas, mas luto comigo mesmo, pois quero o melhor de Deus. Ninguém tem o direito de desculpar-se dizendo: este é o meu jeito de ser. Se Deus nos fizesse de modo diferente uns dos outros, dando a uns melhores condições de buscá-lo do que a outros, então ele estaria sendo injusto com muitos de nós. Ele estaria praticamente escolhendo antecipadamente quem poderia agradá-lo. Mas isso não é verdade. Buscá-lo diariamente não é uma mera questão de temperamento, e sim de comportamento. Precisamos aprender as prioridades corretas para crescer espiritualmente. A falta de tempo com Deus é um dos maiores obstáculos ao crescimento espiritual dos cristãos. Costumamos permanecer tão cegos em nosso comportamento errado que, às vezes, tentamos convencer até mesmo Deus de que estamos certos.
Marta foi pedir a Jesus que ele fizesse com que Maria se levantasse e a ajudasse. E ela estava certa de que Jesus agiria de forma justa, mas não esperava que naquela situação a errada fosse ela mesma. Ela tentou convencer até o próprio Jesus do valor e da importância da sua correria. De modo semelhante, muitas vezes estamos errados e tentamos convencer a nós mesmos e aos outros do contrário. Contudo, as palavras de Jesus são muito fortes e contundentes. Poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. O que ele estava querendo dizer a Marta? Que de toda a nossa correria, poucas coisas são realmente uma necessidade. Muito do que julgamos ser necessário, na verdade, não é. Por exemplo, observe o nosso consumismo e veja como criamos necessidades. Fazemos o mesmo na administração da nossa agenda diária. Assimilamos muitas coisas que poderiam esperar, como se o mundo fosse acabar em 2 dias. E o resultado não é somente o estresse, mas também a falta de poder espiritual. A presença de Deus é um refrigério e devemos cultivá-la com dedicação. O Senhor Jesus declarou: poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Creio que, com essa frase, na verdade ele estava dizendo: pode enxugar sua agenda, porque os seus compromissos, na maioria, não são tão importantes assim. E se você tiver que escolher uma única coisa para fazer, então fique na minha presença. Não estou dizendo a ninguém para parar de trabalhar. Estou falando principalmente de coisas que não precisam necessariamente ser feitas na hora em que as fazemos. Por exemplo, muitos de nós precisamos assistir ao noticiário todos os dias. Será que precisamos mesmo? Muitos de nós achamos necessário nos divertir com um bom filme ou seriado quase todo dia. Mas será que não podemos ter um intervalo maior de dias entre um entretenimento e outro? Porque poucas coisas são necessárias. Você pode questionar-se sobre o nível de importância de muitas coisas que faz. Mas o fato é que, se você tivesse que escolher uma única atividade em seu dia, por ser a mais importante ou a única que verdadeiramente pudesse ser chamada de necessidade, essa atividade deveria ser a sua permanência aos pés do Senhor.